A graça e a paz, amada igreja, amém? Boa noite. Hoje pela manhã, o Senhor me lembrou de um exemplo de uma pessoa muito querida nossa, o Rafael. O Rafael, a gente lembrou hoje pela manhã e ele apareceu aqui hoje à noite, né? Foi chamado aqui à frente, eu não sei se todos conhecem, mas o Rafael, ele tem... Cadê ele? Foi para a salinha? Foi, né? O Rafael, ele tem uma mania de pedir o telefone da gente, né? O número do telefone, para ligar. E liga a hora que ele quer, né? Até de madrugada. Mas é interessante que o Rafael, ele faz uma pergunta para a gente que, pelo menos para mim, às vezes faz com que eu questione em cima da pergunta dele. O Rafael, quem conhece o Rafael, o que ele pergunta? Você está feliz? Isso é característica dele já, todo mundo sabe. Aí eu pergunto hoje, pegando o gancho do Rafael, eu pergunto a cada um hoje: você está feliz? Mas está feliz de verdade? No seu interior, você se sente uma pessoa feliz? Se a resposta for não, reflita. Reflita o que é que está faltando. Reflita o que ainda não chegou às suas mãos, que tem lhe deixado triste. Porque motivos para alegria nós temos. Você lembra quando você aceitou Jesus pela primeira vez? Quem aceitou várias vezes? Pela primeira vez, a gente não esquece, né? Mas a sua vida antes e depois, houve mudanças? Eu creio que sim. Eu creio que sim, na minha houve. Na minha houve uma transformação de 180 graus. E eu creio que apesar das lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, depois que nós aceitamos a Cristo, eu creio que vale a pena ter conhecido um Deus vivo, um Deus fiel, que apesar de não dar muitas vezes aquilo que nós gostaríamos, mas Ele dá o necessário. Curve a sua cabeça, por gentileza, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos continuar na Tua presença, glorificando o Teu nome, honrando, Senhor, quem Tu és. Queremos Te alegrar nessa noite. Fala conosco, Pai. Nós entregamos o controle dessa reunião a Ti. Que o Senhor possa me usar como um instrumento Teu, Senhor. Nós sabemos que é o Teu Espírito que convence a cada um. Não são só palavras, mas é o Teu Espírito, Pai. Convence-nos essa noite, Pai, daquilo que nós necessitamos mudar, para que nós venhamos engrandecer o Teu nome e alegrar o Teu coração. Prepara os nossos corações como terras férteis para receber da Tua boa semente e que nós possamos, Pai, frutificar no Teu reino, no tempo que o Senhor permitir. Amém. Irmãos, eu gostaria que essa noite nós possamos refletir nessa situação. O que éramos antes de conhecer a Cristo e o que nós somos hoje. Alguns podem estar se questionando ou falando: depois que eu conheci a Cristo, eu só tive lutas. Se levantaram muitas situações. Jesus, ele nos fala na palavra dele que no mundo tereis aflições, mas ele já venceu por nós. E nós, nele, nós podemos vencer também. Circunstâncias, muitas vezes, vêm para nos mostrar como nós somos, como nós estamos. E se é para ter um tema essa noite da palavra, o tema poderia ser: vá além das suas emoções. Vá além das suas emoções. Por gentileza, abra a palavra do Senhor em Êxodo 14, de 10 a 15. Todo mundo achou? Amém? Ou misericórdia? Glória a Deus. Em Êxodo 14, 10, 15, a palavra nos fala que, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, mais uma vez, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Vou repetir: tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em outras traduções, que
marchem. Irmãos, naquela época, muitas vezes a gente olha para a palavra e a gente costuma julgar algumas situações que aconteceram na Bíblia. Eu não sei vocês, mas eu já fiz algumas vezes isso. No início, eu ficava pensando, eu digo, poxa vida, Deus tira o seu povo do Egito, de uma escravidão, tira de uma situação ruim, faz milagres e maravilhas no meio do seu povo, toca na vida dos egípcios e livra os israelitas, e mesmo assim eles reclamam. Eles têm medo daquilo que poderia acontecer com a vida deles. Ou seja, as emoções deles muitas vezes eram abaladas pelo medo. Aí eu fico pensando, trazendo para as nossas vidas hoje. Será que muitas vezes a gente não já viveu milagres e maravilhas de Deus? E basta acontecer uma situação que seja pequena e tira nossa paz, muitas vezes nos coloca medo, ou seja, mexe com as nossas emoções. E a gente deixa de crer. A gente deixa de confiar num Deus que tudo pode. Vamos aqui mais na frente em Êxodo 15, 22, 26. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém? Antes disso, irmãos, em Êxodo 14, 21 e 22, Israel passa pelo Mar Vermelho a pé enxuto. Viram algo difícil de se ver hoje, um milagre extraordinário de Deus dessa magnitude. Eu vou ler aqui para vocês entenderem. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, vou repetir, as águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Nesse versículo que eu li anterior, vocês veem que os israelitas, dessa passagem do Mar Vermelho, 3 dias depois, já estavam reclamando, já estavam em uma situação emocional desequilibrada. Viram o mar se abrir na frente deles. Meu irmão, se eu tivesse visto o mar se abrir na minha frente, eu sei não, mas eu teria ficado impactado. E os israelitas com certeza também. Mas 3 dias depois, esqueceram que o Deus que fez aquela extraordinária maravilha na frente deles, seria totalmente possível lhes dar água. E eles chegam em Mara, só porque a água era amarga, eles perderam a fé e começaram a murmurar novamente, começaram a reclamar. As suas emoções começaram a aflorar de uma forma que eles chegaram ao ponto de não confiar mais em Deus. E Deus disse: olha, se posicione, que eu sou um Deus que cura. Eu sou um Deus que traga provisão. Irmãos, quantas vezes durante a nossa caminhada cristã, a gente não já passou por determinadas situações e que a gente perdeu a fé, que abalou as nossas emoções de tal forma que a gente se perguntou: será que Deus ele me esqueceu? Será que Deus existe mesmo? Por que Ele não olha mais para mim? Por que Ele não vem mais em meu favor? Quem de nós não já fez isso, irmão? Eu já fiz, infelizmente eu já fiz. São situações em que nós somos dominados pela emoção da circunstância, do problema, daquilo que está se apresentando à nossa frente. Ao invés da gente
passar aquela situação glorificando como a palavra nos diz, em tudo glorificai ao nome do Senhor. A gente vê claramente na palavra pessoas que em determinadas situações difíceis da sua vida glorificaram o nome do Senhor, não murmuraram, não reclamaram, não entraram nas suas emoções, não se deixaram abalar pelas suas emoções, e Deus veio em seu favor. Por que é que nós não absorvemos essa situação para nossas vidas? Eu gostaria de pegar esse gancho do povo de Israel e fazer um paralelo aqui com a vida de Moisés e a vida de Jesus em algumas determinadas circunstâncias que se assemelham e com posicionamentos diferentes. Moisés e Jesus, quando nasceram, tinham sobre a vida deles decreto de morte. Moisés, naquela época, nasceu num período de escravidão no Egito, em que o faraó chegou à seguinte conclusão: os hebreus estão aumentando muito, são muito férteis, estão prosperando muito. A gente tem que parar com isso, com essa situação, porque eles vão crescer de tal forma que irão dominar. E temendo essa situação, ele lança um decreto de morte. Olha, a partir de hoje, a criança que nascer e for homem, tem que morrer. Chamou as parteiras da época e disse: olha, os homens hebreus que nascerem a partir de hoje têm que morrer. Em uma determinada situação, no desespero, a mãe de Moisés esconde Moisés por 3 meses e, com medo de ser encontrado, ela bota numa cesta e leva Moisés a um rio. E a cesta desce no rio, e quem encontra Moisés? A filha de Faraó. Tendo compaixão daquela criança, vocês conhecem o contexto, ela pega para si a criança e a tem como filha. E Moisés, com uma certa idade, vai morar no palácio do Faraó. Jesus, em uma situação temporal mais à frente, muito mais à frente, também nasce com um decreto de morte para a vida dele. Os magos vão visitar o rei, e o rei, com ciúme, com medo de perder o seu reinado, porque os magos falaram que Jesus era o Messias e queria reinar, ele pede aos magos: olha, vocês encontrarem ele, por aqui e fala para mim onde é que ele está. Os magos não voltaram, vocês também conhecem o contexto, e ele, com raiva dessa situação, com medo de perder o seu reinado, lança um decreto de morte na vida de Jesus. Crianças abaixo de 2 anos têm que morrer. E começa a matança novamente. Um anjo aparece para José e diz: olha, estão querendo matar a criança e vocês têm que fugir. E José pega a criança e a mãe e leva para o Egito. Para onde? Para o Egito, né? E Jesus passa um período da sua vida ali no Egito. Voltando para Moisés novamente, Moisés foi morar no palácio e viveu no palácio um período de aprendizado. Foi capacitado, como a pastora falou no domingo passado, mais até do que os seus próprios irmãos e do mesmo povo. Moisés chega a uma certa idade, 40 anos de idade, com todo o conhecimento em que o filho do rei também tinha, o filho do faraó. Chega uma situação aos 40 anos de Moisés, que Moisés não soube lidar com as suas emoções. Foi visitar o seu povo, olhar como é que era, e se deparou com a situação em que um soldado batia em um dos seus. Ele não se controlou, agiu no instinto e pagou o preço por isso. Descobrindo, o faraó deu outro decreto de morte na vida de Moisés. E Moisés, aos 40 anos, vai para o deserto. Deserto, irmãos, nós temos que entender o deserto. O deserto, muitas vezes, nas nossas vidas, é local de aprendizado. Jesus já tinha saído do Egito, foi para Nazaré. Chegando em Nazaré, ele passou uma boa parte da sua vida e, aos 30 anos, é batizado por João Batista. Saindo da situação do batismo, ele vai para onde? Para o deserto. Ele vai para o deserto levado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos tanto ser levados para o deserto por consequência das nossas emoções, como foi Moisés, que não soube administrar, que não soube controlar, ou pelo Espírito Santo. Moisés passa no deserto 40 anos. Ele saiu lá do Egito com 40 anos e passou mais 40 anos no deserto, como também a pastora falou no culto passado, aprendendo com Deus agora, né? Foi pastorear,
ovelhas, pastor de ovelhas. Com seus 80 anos, fazendo as contas, Deus dá uma missão para Moisés. Moisés, eu ouvi o meu povo, eu ouvi o lamento do meu povo, e eu tenho uma aliança com eles. E eu te escolhi, Moisés, para tu ir lá e libertar. Moisés, nas suas emoções, começou a dar desculpas. Não, porque eu sou gago, porque eu sou isso, sou pesado de língua. Enfim, será que nós damos desculpa também, irmãos? Para não fazer aquilo que Deus manda, determina para a gente fazer? Será que foi só o Moisés naquela época? Deus escolheu Moisés e determinou que Moisés tivesse uma missão: libertar o povo dele, o povo que ele tinha escolhido para que ele tirasse do Egito e levasse a uma terra prometida, a terra de Canaã. Jesus saiu do deserto 40 dias depois de ser provado e aprovado, e Deus também tem uma missão para Jesus: libertar a humanidade do cativeiro e levar para Canaã celestial. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Amém, irmãos? A gente conhece esse texto, conhecemos bem. Mas por que muitas vezes nós esquecemos que Jesus, ele está conosco nas horas difíceis também? Por que nós esquecemos disso? Porque nos falta fé, nos falta uma confiança, nos falta aquilo que muitos na palavra de Deus demonstraram, que apesar das situações em que passaram, confiaram que Deus era com eles. Nós podemos ver outras situações de circunstâncias semelhantes na vida de Moisés e de Jesus, com atitudes diferentes. Moisés chegou a uma situação em que faltava água para o povo. Deus diz para Moisés o seguinte: olha, Moisés, tá vendo esse cajado que tu tem na tua mão? Tu levanta ele e fala a rocha, e da rocha vai sair água. Só, meus queridos e amados, que o povo de Israel, aqueles abençoados, gostavam tanto de reclamar, tanto de murmurar, que encheram o juízo do Moisés. O Moisés já não aguentava mais aquela situação. E o Moisés, ao invés de se apresentar da forma como Deus tinha ordenado para ele, ele agindo nas suas emoções, sem controlar as emoções. Olha, irmãos, que como você reage em cima das suas emoções vai determinar o lugar para onde você vai. Vai determinar o que você vai colher na sua vida. Moisés, destemperadamente, pega o cajado, que também a pastora falou, que o cajado na vida de Moisés foi um instrumento que ele usava para pastorear ovelhas, e que Deus usou o cajado para fazer milagres. Relembrando o que a pastora falou, aquilo que está nas nossas mãos, nós temos que usar no reino de Deus, em prol do reino de Deus. Moisés, destemperadamente, pega o cajado, taca na rocha 2 vezes, taca na rocha. O que era para Moisés ter feito? Falar a rocha. Moisés, ele não soube equilibrar as suas emoções. E no momento de raiva, fez o que não devia. Quantos de nós, em momentos de raiva, faz o que não se deve fazer? Saiba que tudo aquilo que sai da nossa boca são sementes. Se forem palavras boas, serão sementes boas. Se forem palavras ruins, serão sementes ruins. E você vai colher na medida do que você semear. Nós temos aprendido isso, irmãos. Jesus, uma situação também que foi provada a sua emoção, ali no Getsêmani, ele viveu uma situação em que a palavra nos diz que ele suou como se fosse sangue, gotas de sangue. Será que ele estava aflito? Eu creio que sim, porque ele já sabia o que iria acontecer com ele depois daquela situação. Então Jesus, eu creio que humano, teve medo e pediu ao Pai: Pai, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas se não for possível, eis-me aqui, em outras palavras. Olha, fazendo o paralelo entre as duas situações, os posicionamentos diferentes. Moisés se desequilibrou no momento em que foi testado as emoções dele. Jesus se posicionou de forma diferente também, sendo testado em suas emoções. E a pergunta que eu faço, irmãos, é como é que nós temos reagido quando nós somos testados nas nossas emoções? No medo, no orgulho, na vaidade. Quando alguém fala alguma coisa que nós não concordamos ou que nos fere, como é que nós reagimos nessa situação? Nós estamos reagindo na carne ou no espírito? Moisés, ele reagiu na carne. Jesus reagiu no espírito. Moisés, ele colheu o fruto, um fruto não tão bom.
Deus chega para Moisés e diz: olha, Moisés, porque você não me honrou? Algumas versões dizem: porque você não teve fé. Outras dizem: porque você não confiou em mim, eu vou te mostrar a terra, mas você não vai entrar na terra prometida. Eita Deus! E como eu falei hoje de manhã, irmãos, por muito tempo no meu início de caminhada cristã, eu me questionei com relação a essa situação. Eu ficava pensando, eu digo: poxa vida, Moisés, ele se dispôs a fazer tudo o que Deus mandou fazer, fez muita coisa, tirou uma boa parte da vida dele para servir a Deus, e não entrou na terra prometida, ficou olhando de fora. Eu digo: poxa Senhor, por que aconteceu tudo isso? Só porque naquela hora, ele, no momento de raiva, ele não soube controlar a raiva dele? Isso, irmãos, eu estava olhando no olhar natural, no olhar humano, que muitas vezes a gente quer ser beneficiado por as coisas que a gente faz, a gente quer recompensa, e a gente não aceita, muitas vezes, a correção. A correção, muitas vezes, para a gente, é uma afronta. Eu faço tudo certo, eu vou para o domingo, todo domingo eu vou para o culto, todo domingo eu vou para o culto. Durante a semana nem lembro de Deus, né? Mas todo domingo está no culto. Por que Deus não me abençoa? Isso é uma injustiça, né? Mas na frente da minha caminhada cristã, com um pouco de mais maturidade, eu vi em um versículo em que, no Novo Testamento, em que Moisés era mencionado, que dizia, por gentileza, abram a palavra do Senhor, Mateus 17, 2, 3. Olha o que Moisés... Em que contexto Moisés estava inserido? Moisés, ele recebeu um galardão tal, que a palavra nos diz em Mateus 17, 2, 3, ali ele foi transfigurado, Jesus, diante deles, dos discípulos que estavam com ele, sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés. Quem? Moisés. O Moisés já tinha morrido há muito tempo. Ali já era muito mais à frente do que a época que Moisés libertou o povo do Egito e não entrou na terra prometida. Deus, apesar de não ter deixado Moisés entrar na terra prometida, ele reconheceu o que Moisés tinha feito. Moisés, ele foi digno de estar ali. Moisés, Elias e Jesus conversavam. Mateus 17, 5 nos diz: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu disse: Senhor, faz tremendo. Porque aos olhos naturais, quando você não recebe uma recompensa por estar servindo a Deus, nós nos entristecemos muitas vezes. Nós ficamos chateados quando nós não somos reconhecidos na igreja. Ninguém me chama para os ministérios, ninguém me deixa dançar, ninguém me deixa ir para o louvor, não sei o quê. E reclama, e reclama, e reclama. E quando está no ministério, o que é que faz? Falta, chega atrasado, não dá uma justificativa. Irmão, nós somos muito insatisfeitos com aquilo que nós temos. As nossas emoções sempre estão querendo mais. Muitas vezes nós somos presos em emoções do passado, situações que aconteceram no nosso passado. Alguém que nos feriu com palavras, alguém que nos fez o mal e a gente não consegue perdoar, alguém que feriu as nossas expectativas e a gente aceita Jesus e continua com essas feridas que já tinha há muito tempo. Não consegue se libertar delas, não consegue se libertar das emoções que aprisionam. Muitas pessoas também são presas a vícios, são presas a prazeres, deixam de estar na igreja, deixam de buscar a presença do Senhor, porque querem estar agradando as suas emoções. Uns, quando recebem as bênçãos do Senhor, vêm para a igreja agradecer. Outros vão para outros cantos aproveitar. Alguns, quando estão tristes, não vêm para a igreja, porque Deus não olha para mim, Deus não gosta de mim, e fica naquela situação de autopiedade. Irmãos, servir a Deus quando tudo vai bem é muito fácil, ou muito difícil, né? Porque existem uns que reconhecem e outros que não reconhecem. Na verdade, irmãos, a gente tem que submeter as nossas emoções
ao Espírito Santo de Deus, porque nós mesmos, nós não conseguimos controlar, porque na nossa carne a gente não consegue superar aquilo que nos prende, a falta de perdão, o medo, as circunstâncias, o financeiro. Tem muita gente que se abala quando o financeiro não vai bem, tem muita gente que se deixa ser abalado porque o casamento também não vai bem, e essas situações são motivos para muitos deixar de buscar a presença de Deus. Muitas pessoas se afastam porque estão tristes. Será que ficar assistindo o Faustão dentro de casa vai adiantar alguma coisa? Será que se sair para fazer as velhas práticas que tinham antes de conhecer Jesus vai adiantar alguma coisa? Ou vai piorar? Ou vai piorar a situação em que a pessoa está vivendo e que acha que está sofrendo? Muitas vezes Deus, Ele não nos dá aquilo que nós queremos por zelo às nossas vidas, porque Ele sabe que nós ainda não estamos prontos para administrar. Ele sabe que se der muitas vezes aquilo que a gente quer, a gente sai da presença dEle. Muitas vezes nós achamos nas nossas emoções que seria muito bom um bolo de chocolate, para quem gosta de chocolate, né? Mas Deus muitas vezes Ele sabe que nós precisamos é do chá de boldo, nós precisamos é do tratamento e não de alimentar os nossos prazeres. A nossa alma, ela grita para que nós alimentemos os nossos prazeres. E quando a gente alimenta a alma mais do que o espírito, a gente desfoca. Nós podemos ver outras situações aqui na vida de Moisés e de Jesus, semelhanças. Moisés nos deu a lei, Jesus nos deu a graça. Novo Testamento e Antigo Testamento. Situações, irmãos, em que nós podemos identificar semelhanças. Moisés, naquela época, sacrificava animais como forma de agradar a Deus. Jesus foi o próprio sacrifício. O sacrifício de Jesus nos reconciliou com o Pai. Nos deu livre acesso a Deus. Por que é que quando nós temos dificuldades nas nossas emoções ou em circunstâncias, nós não procuramos aquele que pode nos ajudar? Ao invés disso, procuramos prazeres momentâneos. Aquilo que a gente alimenta mais se sobressai nas nossas vidas. O deserto, irmãos, para as nossas vidas, é um tratamento, é um treinamento, é local em que nós podemos ser aperfeiçoados por Deus. É um local em que a gente pode sair de lá melhores do que entramos. A gente não entende o deserto dessa forma, porque a gente acha que deserto é local de punição. Moisés talvez achou isso, que ia para o deserto ser punido, porque se ele ficasse lá, ele iria morrer no Egito, por a besteira que ele tinha feito. Mas Deus usou aqueles 40 anos que Moisés estava no deserto, achando que estava sendo punido, para melhorar o caráter de Moisés, para trabalhar o caráter de Moisés. Se o deserto fosse local de punição, Deus tinha levado através do Espírito dele, Jesus, para passar 40 dias? Eu creio que não, irmãos. Jesus obedecia o Pai em tudo. Jesus passou pelo deserto, um local de provação, e saiu de lá aprovado. Glória a Deus por isso. Irmãos, a gente pode ver na palavra do Senhor outras situações em que os heróis da fé, homens de Deus, foram expostos a situações em que mexiam nas suas emoções. José, que o pessoal fala que é do Egito, mas eu digo que é José de Jacó. José, ele passou por uma circunstância que hoje a gente imagina algo tremendamente grotesco. Os seus irmãos colocam José em um buraco por ciúme, porque achavam que José iria dominar sobre eles, porque José já tinha falado disso para eles. Coloca José num buraco e o vende como escravo. Meus irmãos, se fosse nos dias atuais, o que é que uma pessoa que não conhecia Cristo iria passar o tempo todo fazendo na situação de José? Eu creio que quem não conhece Jesus, quem não tivesse com o Espírito Santo, iria passar esse tempo todo tramando vingança, alimentando um ódio pelos irmãos. No natural, e é o que a gente vê hoje em muitas situações bem menores, pessoas que não perdoam, pessoas que alimentam rancor, pessoas que alimentam o ódio e tramam situações de vingança. Eu creio, a palavra não diz isso, mas eu creio que José, ele não tramou vingança contra os irmãos. Passou o que passou e ele agia apesar das suas emoções estarem abaladas, apesar dos seus sentimentos estar feridos. Eu creio que José,
ele agia além das emoções. Por quê? Quem é que garante? A palavra nos garante. A palavra, ela nos mostra José na casa de Potifar, prosperando a casa de Potifar. Potifar, vendo aquela situação, elege José a gerente dele. Olha, tu pode pegar tudo aqui na minha casa. Eu te dou total liberdade. A mulher do Potifar ouvindo isso, rapaz, ela se incluiu no meio. Abençoada, né? Ela foi usada na vida de José como provação. Se José alimentasse dentro dele um ódio contra os seus irmãos, o que é que ele teria feito naquela situação? Eu creio que não teria nenhum problema ele ter feito uma besteira com a mulher do Potifar. Mas eu também creio que José cria que Deus era com ele, apesar daquela situação que ele estava passando. Ele, mola, corre da mulher do Potifar, se posicionando de forma diferente, apesar das emoções dele. Eu acredito que como homem, devesse estar aflorada, devesse estar gritando, como o pastor Cláudio Duarte diz. O homem se converte, mas os seus hormônios não. Para José deve ter sido difícil sair correndo daquela situação. Mas ele se posicionou diferente. E eu creio também que José, ele não tramou vingança contra os irmãos dele, porque quando ele foi elevado a governador do Egito, quem trama vingança, a primeira oportunidade que tem, que está em cima, vamos falar agora o cearês, em cima da carne seca, o que é que a pessoa faz? Usa aquela situação para massacrar, para humilhar aquela pessoa que o feriu. E José tinha esse poder. Ele tinha o poder porque ele era o governador do Egito. E Deus prova mais uma vez o coração de José quando os irmãos dele chegam para pegar comida. Eita, Jeová! O cara que estava ali podendo, cheio dos poderes, cheio da autoridade, vê na frente dele pessoas que abusaram dos sentimentos dele, que estraçalharam os sentimentos dele. O que foi que ele fez com os irmãos? Botou tudo no tronco e meteu a pé? Não. Apesar dos sentimentos dele, ele foi mais além. Apesar das suas emoções, a palavra nos demonstra que em uma situação posterior, ele perdoa os seus irmãos, se abraça com seus irmãos e chora, num posicionamento diferente, numa situação em que Deus espera de mim e de você, que apesar das circunstâncias, que apesar da situação que nós estejamos passando, que apesar das feridas do passado, que apesar daquilo que as pessoas fizeram ou faz conosco, Deus espera que nós a perdoemos. O perdão, eu falei hoje pela manhã, ele não é um benefício para aquela pessoa que nos magoou. Ele é um benefício para nós mesmos. Quando nós perdoamos, nós nos livramos emocionalmente daquela outra pessoa. A pessoa que alimenta um ódio, alimenta uma situação emocional contra outra, ela está com aquela pessoa 24 horas, até quando vai dormir. Ela pensa, ela sonha na outra pessoa. Ela carrega aquela outra pessoa para onde ela vai. E a palavra do Senhor nos diz: perdoe, se livre desse fardo. Entrega o teu fardo que é pesado para mim, que eu te dou o meu que é leve. E as pessoas não entendem isso porque estão aprisionadas nas suas emoções, no seu orgulho, na sua vaidade. Me feriu, eu tenho que me vingar, me feriu, eu não vou perdoar, ele tem que vir. Irmãos, a palavra nos direciona a sermos felizes. Nós é que muitas vezes não queremos, porque a gente gosta de se fazer de vítima das situações. E por que é que acontece isso, irmãos? Eu usei hoje de manhã o exemplo com o Caleb. Vou usar hoje com o Davi. Davi, filho do irmão Cid, tem quantos meses, irmão? 10? 11 meses. Aí, errei por um, né? 11 meses. O Davi é criança, é bebê. Ele precisa dos pais, dos irmãos para ajudar, para trocar a fralda, para dar leite, porque ele não tem dente, ele não sabe comer, ele não tem como comer. Então ele precisa de pessoas que o ajudem para poder sobreviver. Se nós puxarmos para uma vida espiritual, quando aceitamos Jesus nas nossas vidas, muitas vezes a gente não conhece a palavra de Deus, somos como bebês espirituais e nós precisamos de pessoas para nos ajudar. Pessoas que nos orientem, pessoas que nos dêem um direcionamento, pastor, o líder, pessoas que conheçam a palavra de Deus e queiram o nosso bem. Mas, irmãos, a gente não pode viver como bebês espirituais uma vida toda. A gente não pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos na igreja, 30 anos na igreja
e ainda ser bebê espiritual, querer ser aquela pessoa que sempre é a vítima, que sempre é que as pessoas não gostam dela, que sempre necessita que alguém esteja ali do lado para poder auxiliar. Está repreendido isso em nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus. E eu creio que nessa igreja não tem nenhum bebê espiritual mais, não é? Amém? Em nome de Jesus. Tem pessoas com 30 anos de crente, quase aposentado na fé já, que ainda quer ser bebê espiritual. Por quê? Por preguiça, por falta de querer se comprometer no reino de Deus, por falta de crer num Deus que quer um relacionamento comigo e com você. Deus fez o que Ele fez já, irmãos, e deu o Filho dEle como prova de amor, para morrer no nosso lugar, para tirar o nosso pecado, para nos dar o direito à salvação. Por que tudo isso, irmãos? Porque Ele nos ama? Amém, Ele nos ama. Mas acima de tudo, Ele quer um relacionamento comigo e com você. Um relacionamento espontâneo, porque Ele não obriga nada a ninguém. Ele espera de mim e de você um posicionamento de buscar a presença dEle em primeiro lugar. E Ele, na palavra dEle, diz: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E a gente inverte, ou melhor, a gente pega só a última parte, as demais coisas para nos acrescentar. E quando a gente não tem, a gente não recebe, a gente se frustra. E a gente coloca a culpa em Deus, ou nos irmãos que não oram por nós. A gente sempre quer procurar um culpado. Já vem desde lá do Adão e da Eva, né? Não assumiram os seus erros e ficaram jogando culpa um no outro. Outras situações de posicionamentos diferentes na palavra de Deus. Davi, ele ainda lá no campo, com as ovelhas, seu pai chama Davi e fala para Davi levar comida para os irmãos. Olha, Davi, vai lá e deixa para os teus irmãos. Davi, como já foi falado também em outros cultos aqui, responsável que era, deixa alguém cuidando das suas ovelhas e vai. Obedece ao pai. Chega lá, vê uma situação de medo, pavor, e pergunta: o que está acontecendo aqui? E as pessoas contam para ele, todos já conhecem essa situação. Para quem não conhece, era um gigante que afrontava o exército há não sei quantos dias, acho que 40 dias. Alguns dias já. E ninguém tinha coragem de enfrentar esse gigante, Golias. E Davi disse: rapaz, eu vou. O que é que eu faço aí para enfrentar esse gigante? E os irmãos dele: rapaz, já te aquietar, rapaz, tu enfrenta nada, tu só cuida das tuas ovelhas e mar. Olhando para o natural, porque a palavra diz que Davi era um franzino, não tinha porte de guerreiro, né? Então, Davi diz assim: rapaz, e quem venceu o gigante aí, o que é que ganha? Aí disseram para ele: olha, ganha a filha do rei, tesouro e isenção dos impostos. Eu acho que desses três aí, eu acho que ele gostou só da filha do rei e do tesouro. Isenção de imposto, ele não ligou muito não, né? Mas eu creio que isso não seria suficiente para levar Davi a enfrentar aquele gigante. Por quê? Porque os outros que estavam lá também sabiam da premiação e não fizeram. Portes de guerreiro, treinados como guerreiro. Por que só Davi se propôs a fazer isso? Davi tinha a convicção que Deus era com ele, que apesar daquela situação, Deus iria estar ao lado dele. Ele chega no meio do campo e diz: quem é você, incircunciso, que vem afrontar o exército do Deus vivo? Ele cria, irmãos, que Deus era com ele. E nós temos que crer também. Quando os gigantes aparecerem nas nossas vidas, nós temos que ter fé e crer que Deus é conosco, apesar da situação que nós estamos vendo e passando. Nós não podemos ficar presos às circunstâncias, olhar para o problema e esmorecer, olhar para o problema e nos abater, olhar para o problema e fugir. Nós temos que enfrentar, porque nós temos que ter a convicção que Deus é conosco. Se nós pegarmos outros exemplos também na palavra de Deus, a palavra vai nos mostrar que Daniel foi decretado uma situação em que não poderia adorar outro Deus a não ser o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Daniel, um servo do Senhor, do Deus Altíssimo, adorava a Deus 3 vezes por dia. E ele não abriu mão disso, continuou adorando. E as pessoas tramando contra Daniel, fizeram uma situação em que Daniel foi colocado, preso e levado à cova dos leões. Vocês sabem dessa história. Mas por que Daniel não abriu mão das convicções dele? Porque ele era convicto também
que Deus era com ele, que ele poderia ir servir de jantar para os leões, que Deus seria com ele, livrando ele ou não. Os 3 lá também, os amigos dele, o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego, foram para a fornalha, perguntaram para ele, olha, vai negar ou não vai negar? Não nego, eu vou para a fornalha, porque eu sei no Deus que eu tenho crido, eu sei, eu tenho convicção, eu tenho fé, que Deus, ele fazendo ou não, ele vai continuar sendo Deus na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, que nós possamos refletir, que se aparecerem gigantes, aparecerem covas de leões, aparecerem fornalhas nas nossas vidas, nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que é conosco, se nós formos com Ele também, se nós estivermos em aliança, em intimidade com Ele, buscando a presença dEle, apesar dos nossos erros, irmãos. Muitas vezes a gente se deixa se abater, porque a gente erra, derrapa na curva. Poxa, Deus agora está triste comigo, Deus não me perdoa. Deus perdoa. Quem não perdoa muitas vezes somos nós. Não perdoamos os outros e também muitas vezes não nos perdoamos. As emoções, irmãos. Presos a emoções, presos a sentimentos, presos às circunstâncias. Em nome de Jesus, eu profetizo na minha e na sua vida, que a partir dessa noite, nós seremos livres, porque Deus pagou um alto preço, dando o seu Filho como sacrifício vivo, e o sangue dele já nos libertou, e nós temos que tomar posse disso, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Deus, Ele quer nos curar, amém? Ele quer nos libertar, Ele quer que nós sejamos livres, Ele espera isso de nós, que nós tenhamos posicionamentos de livres. Ele tem banquete para nós todos os dias Ele nos dá uma oportunidade nova. Quando amanhece, a palavra de Deus diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E se você acordou vivo, derrubou o outro ali, se você abriu seus olhos, teve a possibilidade de se levantar da sua cama, agradeça a Deus. Se você está aqui hoje, irmãos, se ninguém lhe trouxe nos braços, se você teve a oportunidade de vir com as suas próprias pernas, agradeça. Se você está respirando, agradeça. Olha quantos motivos a gente tem para ser feliz. Por que a gente deixa se abater por situações em que a gente ainda não tem, que a gente ainda não recebeu, que a gente ainda não alcançou? Só o que tem, irmão, se você parar para refletir, são situações para lhe deixar feliz, apesar das circunstâncias. Se você tem uma mão com 5 dedos, ou falta um dedo, ou falta 2, mas você tem a mão, você tem motivo para ser feliz. Tem muita gente que não tem a mão, não tem um braço, não tem uma perna. E você é completo, eu estou vendo aqui, cada um é completo, amém? Uns com cabelo, outros sem cabelo, uns mais novos, outros já com a idade. Irmão Herói, não é pessoal não, irmão, perdoe. Outros de idade mais experientes já, mas todos com motivos para ser feliz. Como diz a pergunta do irmão, você está feliz? Você está feliz, irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. A palavra do Senhor nos diz em Jeremias 29, 11, 13. Encontraram? Amém? Ou misericórdia? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim. Farão o quê? Clamarão a mim, virão a mim, e eu os enviarei, ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aleluia. Irmãos, promessa nós temos. Deus, Ele nos garante que Ele é conosco. Quando eu e você o buscar de todo o coração. Ele garante que nos ouvirá. Ele só não garante que satisfará tudo que a gente quiser, porque Ele não é nem o gênio da lâmpada. Ele é Deus, Ele sabe o que eu e você, nós necessitamos todos os dias. Muitas vezes nós queremos bênção e estamos necessitando de correção. Que nós possamos amadurecer espiritualmente, que nós possamos ser curados nas nossas emoções e sentimentos,
Que nós possamos ter a convicção que Deus é conosco, apesar das circunstâncias. Que nós tenhamos a convicção que temos que buscar um relacionamento com Ele. Deus é Pai, nós somos filho, enxertados na videira verdadeira, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos foi dado o direito de ser co-herdeiros com Cristo, nos foi dado direito a uma herança, nos foi dado o direito a sermos livres e, acima de tudo, o principal, o excelente, uma vida eterna com Deus. Que nós possamos sempre buscar sair do natural e buscar as coisas espirituais. Nem tudo vai ser espiritual, nem tudo vai ser natural. É esse equilíbrio que o Espírito Santo de Deus pode nos oferecer, se nós buscarmos isso nele, para que nós possamos ter uma vida abundante e podermos usufruir de todas as promessas que Deus fez para a minha vida e para você. Irmãos, Deus não é um Deus egoísta, não é um Deus que Ele faz um plano individual. Se Ele quer curar a minha vida e a sua, Ele tem um plano maior para isso. Em Romanos 11:13, a palavra do Senhor nos diz: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Vá além das suas emoções, irmãos. Vá além das suas convicções, das suas estruturas. Deus, Ele quer nos curar para que nós possamos ser agentes de curas. Tudo é para o reino, nada é só para o individual. Se Ele coloca nas suas mãos ferramentas, como já foi falado desse altar, para ser usado no reino, use o que você tiver nas mãos. Não perca a oportunidade, irmãos, de plantar sementes na vida daqueles que estão perdidos. Você hoje tem o direito de estar na luz, pelo sangue de Cristo, porque Cristo nos libertou. Você reconhece Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Você hoje, apesar da situação, você está na luz, mas tem muitos que vivem nas trevas. Não perca a oportunidade que Deus muitas vezes coloca na minha vida e na sua vida. Lance sementes, apesar de você não ver a semente muitas vezes brotar. Apesar de você muitas vezes não ver a semente dar frutos. Lance sementes, seja agente de transformação no reino. Se deixe ser usado por Deus para transformar, para impactar a vida daqueles que não conhecem o Deus que eu e você conhecemos, cremos e vivemos com Ele, irmãos. Amém?